Abra sua Bíblia aí no segundo tratado. Amém? Segundo tratado que Lucas escreve e dedica a Teófilo. Primeiro tratado que Lucas escreve é o Evangelho que leva o seu nome, né? O segundo tratado que Lucas escreve e dedica a Teófilo é o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos 1:1 ele diz, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Amém? Então, se ele fez o primeiro tratado, que é o Evangelho que leva o nome de Lucas, o segundo tratado é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Glória a Deus. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler com você o verso 22, o verso 23 e o verso 24. 3 versículos pequenos para a gente ganhar tempo na ministração dessa noite. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, fica lá no Novo Testamento. É o 5º livro do Novo Testamento aí na ordem. Capítulo 27 é o penúltimo capítulo do livro de Atos. Vamos ler do verso 22 até o verso 24. Amém, igreja? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Assim diz, irmãos, a santa palavra do Senhor. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Ei, a que tenhais? Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: Deus vai te animar nessa noite. Vira para o outro irmão e fala para ele: Deus vai te animar nessa noite. Oh, glória a Deus. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Porque, aleluia, não se perderá a vida de nenhum de vós. Aleluia. Não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Glória a Deus. Não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu. Eita. Meu irmão, Deus vai te dar alguma coisa nessa noite. Presença de Deus. Sinto Deus aqui. Sinto Deus aqui. Aleluia. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glória a Deus. Pai Santo, tem misericórdia de mim. Coloca o teu coração na minha miséria, Senhor. A palavra misericórdia é uma palavra composta. Coloca o teu coração na minha miséria nessa noite, Senhor. Eu sou um vaso de barro, Senhor. Tem misericórdia de mim, que eu diminua nessa noite e que tu cresças, ó Pai. Fala aos nossos corações, pois precisamos sair daqui renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradeço, Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Queridos, eu amo a Bíblia toda. Eu amo a palavra do Senhor. E confesso que tem alguns livros na Bíblia que eu tenho uma quedinha por eles.
Confesso que no Antigo Testamento nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Dos 39, eu confesso que eu tenho uma quedinha especial pelo livro de Daniel. Daniel vai ser o nome do meu filho. Eu ainda não sou pai, mas profetizo sempre, coloco sempre a mão na barriga da Roberta, oro, né, João? Declaro lá sobre a vida dela que vai vir um pregador que vai ser muito maior do que eu, vai chegar em lugares, sabe, que eu nunca pensei em chegar. Eu creio, daqui a pouquinho ele vai chegar. E eu tenho uma quedinha pelo livro de Daniel, né? Gosto muito de aprender, gosto muito sobre estudar sobre o cativeiro babilônico, da época em que os judeus foram deportados para a Babilônia, quantos mudaram as suas características lá e quantos perseveraram na sua característica mesmo em lugares distantes. Eu amo as profecias de Daniel, amo muito, gosto muito de estudar. E confesso que no Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, existe um livro que eu tenho uma queda muito especial por ele, aí é uma paixão, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos me confronta, irmãos. Eu não sei você, mas é um livro que mostra para mim o tipo de crente que eu sou. Quando eu vejo os primeiros cristãos no livro de Atos, e quando eu olho para mim hoje, no século 21, em 2021, e eu acho que eu sou crente, quando eu olho para eles, eu acho que eu não sou crente. Porque os primeiros cristãos deram a vida por uma causa. Eita. Os primeiros cristãos entenderam muito bem o significado da palavra martírion. Um dos versículos, ou o versículo-chave do livro de Atos, é Atos 1, verso 8. Jesus dizendo para os seus discípulos, ele diz, mas recebereis poder. Poder no original grego é dunamis, dunamis, que significa dinamismo, movimento. E ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Testemunhas no original grego, e aí parênteses, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Amém ou não amém, igreja? Amém. Quer entender melhor a Bíblia? Entenda a língua em que ela foi escrita. O Antigo Testamento, na sua maioria dos seus textos, foram escritos em hebraico. Quer aprender mais do Antigo Testamento? Estude o hebraico. Você vai ver que um clarão vai se abrir diante de você quando você lê os capítulos e quando você lê os versículos da Bíblia. E muitos textos, ou a sua maioria dos textos do Novo Testamento, foram escritos na língua grega. Ok? Então, quando Lucas fala, né? Quando Lucas escreve palavras do próprio Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas no original grego significa martírion. Martírion vem da palavra mártire. Um mártir é alguém que vai até as últimas instâncias. Um mártir é alguém que vai até as últimas instâncias. Um mártir morre por uma causa. Os primeiros cristãos morreram, para que hoje nós estivéssemos aqui. Os primeiros cristãos suportaram a perseguição. Os primeiros cristãos morreram, foram devorados. Hebreus capítulo 11 vai contar a galeria dos heróis da fé. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu o livro de Hebreus, ele vai dizer, muitos foram cerrados ao meio, muitos foram torturados, aguardando uma pátria muito melhor. Eles não viram o que nós vemos hoje, mas eles sofreram por amor ao Evangelho. E é por causa dos primeiros cristãos que nós estamos aqui hoje. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então o livro de Atos me chama muita atenção. Atos 1 a gente vê 40 dias, né, que Jesus ainda ficou na terra depois de ressurreto, dando mandamentos para os seus discípulos e tal. E aí ele fala para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Atos 2 a gente vê o cumprimento da promessa, que é o derramamento do Espírito Santo. E aí sim, depois do derramamento do Espírito Santo, aí eles têm autoridade, e aí, depois do derramamento do Espírito Santo, tira toda a timidez, e eles começam a ir para a rua pregar. Amém? Amém. Atos 3, a gente vê Pedro assumindo o protagonismo do líder da igreja, do pastor da igreja. Pedro e João, eles vão ao templo, já conhecemos o texto, né? Aquela cura daquele coxo que
desde a sua infância, era colocado à porta do templo. A gente vê agora o poder que estava em Jesus, agora na vida dos apóstolos. Eles começam a fazer os milagres que Jesus fazia. Agora eles não têm só o Espírito Santo dentro deles. Agora eles têm o mesmo poder que Jesus tem. Ok? E aí a gente vê em Atos 3 a cura daquele paralítico e Pedro e João pregando para os judeus que estavam ali na porta do templo. E a gente vê vidas se convertendo ao cristianismo e não ao judaísmo. Ok? Aí Atos 4, Pedro e João estão sendo julgados, né, por esse milagre que eles fizeram. Estão sendo julgados pelos líderes religiosos da época, né, que causaram, né, um certo alvoroço lá em Jerusalém com a cura daquele paralítico. Atos 5, a gente vê o episódio de Ananias e Safira, ok? Sendo mortos, né, pelo fato de mentirem diante de Pedro. A gente vê também em Atos 5 uma das passagens mais sobrenaturais da Bíblia, né? A Bíblia diz que não tinha mais espaço na agenda de Pedro, né? E eu amo esse texto. Nossa, você não sabe como eu amo esse texto. Não tinha mais espaço na agenda de Pedro. Pedro era o grande pastor da igreja em Jerusalém. Não tinha mais espaço para Pedro ir pregar nas casas. Não tinha mais agenda para Pedro. E aí os irmãos lá em Jerusalém fizeram o seguinte: olha só, não dá para eu agendar com Pedro para ele vir na minha casa, não dá para eu agendar com Pedro para ano que vem, não dá para eu agendar com Pedro daqui a 10 anos. Vamos fazer o seguinte: Pedro, você vai passar por onde? Aí os assessores de Pedro, imaginando eu, né? Não, ele vai passar por aqui, pela rua chamada direita. Não, ele vai passar por aqui. Aí eu fico imaginando, né, os assessores de Pedro falando: olha só, já que ele vai passar por aqui, vamos colocar os enfermos aqui nas ruas? Vamos colocar os enfermos aqui nas ruas, que quando ele passar, só a sombra dele. A gente não precisa da palavra dele, não. A gente quer só a sombra dele. Irmão, a sombra de Pedro curava. Pensa nisso, irmão. Eu estou falando de um homem como nós. Eu estou falando de um homem que negou a Jesus. Eu estou falando de um homem pecador igual a nós. Pedro chega num nível. Pedro chega num nível de intimidade com Deus que a sombra dele começa a curar. Ele não precisa ministrar mais. Irmãos, é desse nível de evangelho que eu estou falando. E quando eu vejo isso, eu não me considero um cristão. Quando eu vejo a sombra de Pedro curando e eu olho para mim, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou muito longe desse nível. Então o livro de Atos me confronta bastante. Ok? Atos 5 a gente vê esse grande milagre que Deus fazia através da vida de Pedro. Atos 6 a gente vê o estabelecimento dos diáconos. Ok? Por uma necessidade que havia na igreja, porque os apóstolos estavam pregando e as viúvas estavam sendo abandonadas, desamparadas. Aí tem o estabelecimento dos diáconos. Atos 7, a gente vê o diácono Estevão pregando, ministrando e morrendo. Amém ou não amém, igreja? Amém, martírios. Ele entendeu muito bem isso. A gente vê Atos 7, Estevão pregando e morrendo. Atos 8, a gente vê o evangelho chegando em Samaria, através de Filipe, que era um diácono também, e depois foi promovido para evangelista. Ok? Ok. Atos 9, a gente vê a conversão do apóstolo Paulo, que era um fariseu. Era alguém que conhecia muito bem a Bíblia. Era alguém que desde pequeno foi ensinado no judaísmo. Ele conhecia muito bem a Torá. Conhecia muito bem o Antigo Testamento. Vale a pena a gente lembrar que naquela época, por volta do ano 33, 35 depois de Cristo, ainda nós não temos Novo Testamento. Ainda não temos o Evangelho segundo Mateus, não temos o Evangelho segundo Marcos ainda. Então, quando a gente fala de escritura ali, a gente está falando do Antigo Testamento. Amém? Amém. Paulo conhecia muito bem as Escrituras. Só que Paulo, ao conhecer e pelo zelo que ele tinha das Escrituras, quando ele vê os cristãos, né, a Bíblia diz que Paulo perseguia e matava os cristãos. A Bíblia diz que Paulo ele pede cartas dos sacerdotes que estavam em Jerusalém e ele quer ir até Damasco, perseguir e matar os cristãos lá em Damasco. A Bíblia diz que no caminho, chegando Paulo a Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E ali no caminho para Damasco, Paulo conhece Jesus. Paulo se converte ao cristianismo. Ele sai do judaísmo e vai para o cristianismo. E vai conhecer o Jesus que ele estava perseguindo. E aí Paulo fica um tempo nos bastidores.
Atos capítulo 9, a Bíblia diz, ele pregando ainda em Damasco, né? A Bíblia diz que a chave virou muito rápido na vida do apóstolo Paulo, ele já conhecia a letra, e aí quando ele conhece o Deus da letra, ficou fácil demais. Ficou muito fácil para ele. Ele mesmo em Damasco já começou a pregar, e os discípulos, os cristãos, os judeus em Damasco já queriam matá-lo. Ele foge para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele quer pregar também, e os judeus de Jerusalém também querem matar Paulo. O que a igreja faz? Vamos preservar ele. Ele é muito importante para morrer agora. E aí eles enviam Paulo para Tarso. Paulo fica em Tarso durante 14 anos aproximadamente. A gente tem um texto bíblico de Gálatas capítulo 2, ok? Depois em casa você leia Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que ele fica 14 anos nos bastidores. 14 anos no anonimato, 14 anos lá aprendendo mais, se dedicando mais em Tarso. Atos capítulo 9, Atos capítulo 10, Pedro é enviado por Deus até Cesareia, para ministrar a palavra para Cornélio, que era um centurião. Atos capítulo 11, Pedro volta para Jerusalém para se justificar perante a igreja, né, uma igreja que era mais conservadora, podemos dizer assim, né, para ele se justificar diante da igreja que ele foi pregar para os gentios, né, porque nos primeiros anos do evangelho, nos primeiros anos do multiplicado do cristianismo ali em Jerusalém, os judeus ortodoxos, os judeus mais conservadores, não aceitavam o fato de que o evangelho era para ser pregado para os gentios. Eles achavam que Cristo era só para os judeus. Só que no evangelho segundo João capítulo 1, vai dizer que Jesus ele veio para os o que, igreja? Para os seus. Quem são os seus? Os seus são os judeus. Ele veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas a todos, a quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Vira para o irmão do teu lado e fala assim: você não é criatura de Deus, você é filho de Deus. Eita. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Aí ele abre o leque. Aí ele abre, ele tira todas as barreiras. Eu vim para vocês, vocês não me recebem, então agora eu vou para todos. Jesus é de todos. Aleluia, glória a Deus e graças a Deus por isso, que o evangelho hoje chegou a nós. Amém ou não amém? Amém. Então os primeiros cristãos, eles não aceitavam esse fato de que o evangelho poderia ser pregado para os gentios, né? Foi difícil da primeira igreja assimilar isso, ok? E aí Pedro tem que se defender diante da igreja mãe lá em Jerusalém. Atos 11, Atos 12, a gente vê a morte de Tiago, irmão de João. Morreu por mãos de Herodes Agripa I, ok? Depois, Atos 13, a gente vê o estabelecimento, na verdade, a igreja que estava em Antioquia da Síria, ela foi estabelecida em Atos capítulo 11, depois em casa com calma você leia. A gente agora, a partir do capítulo 11 de Atos, a gente vê duas igrejas, ou dois quartéis generais. O primeiro quartel-general é a igreja que estava em Jerusalém, cujo pastor era Pedro e os primeiros apóstolos. Agora, a partir de Atos capítulo 11, a gente vê o surgimento de uma segunda igreja, de um segundo quartel-general, que é a igreja que estava em Antioquia da Síria, ok? Ali surge a segunda igreja, e é de Antioquia da Síria que os apóstolos são enviados para as primeiras viagens missionárias. E é também em Antioquia da Síria que os judeus convertidos ao cristianismo, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Amém ou não amém, igreja? Amém. A palavra cristão significa pequeno Cristo. É em Antioquia da Síria, não em Jerusalém. Poderia ter sido em Jerusalém, mas não é em Jerusalém que eles recebem o título de cristãos, mas é na igreja que ficava em Antioquia da Síria, que era uma igreja mais elitizada, julgo assim. Era uma igreja mais intelectual do que a igreja que estava em Jerusalém. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 1 em diante, vai dizer que na igreja que estava em Antioquia existiam doutores e mestres, ok? Gente estudada na igreja de Antioquia. Então é de lá
que são enviados os primeiros apóstolos para as primeiras viagens missionárias. O apóstolo Paulo estava servindo a Deus em Antioquia da Síria, e ele é enviado para as primeiras viagens missionárias. Atos capítulo 13 é enviado Paulo e Barnabé. Eles chegam em Chipre, depois eles chegam em Listra, Derbe e Icônio, e eles pregam a palavra por todas aquelas regiões da Galácia. Atos capítulo 14, eles retornam para Antioquia da Síria. A igreja que os enviou, eles retornam para essa igreja para prestar contas, porque eles foram enviados de lá e é para lá que eles retornam. Ok? Ok. Atos capítulo 15, a gente vê os cristãos que estavam na igreja mãe, e eles estavam por um tempo na igreja de Antioquia, quando eles escutam Paulo e Barnabé relatando das maravilhas que Deus fizera através das mãos deles, os judeus mais conservadores que estavam em Antioquia da Síria, eles falam, olha só, a gente precisa circuncidar esses gentios. Ok que eles aceitaram a Jesus, ok que eles se converteram, mas eles precisam ser circuncidados. O apóstolo Paulo fala, não, eles não precisam ser circuncidados. A salvação é pela graça. A salvação é pela... Eles não precisam passar pelo ato da circuncisão que a gente passou. Não precisa disso. E aí a Bíblia diz que tem uma tal contenda na igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé são levados por eles até a igreja mãe, em Jerusalém. Lá, Paulo e Barnabé estão se justificando diante dos apóstolos, Pedro, Tiago e os outros apóstolos que estavam lá. A Bíblia diz que Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, irmão de João, porque ele já havia morrido em Atos capítulo 12. Amém ou não amém, igreja? Amém. Tiago, irmão de Jesus, ele assume junto com Pedro a liderança da igreja mãe em Jerusalém. A Bíblia diz que Tiago, eles chegam num denominador comum. E eles falam, olha só, os gentios não precisam se circuncidar. Eles precisam se guardar da carne sufocada e do sangue, e se eles fizerem isso, tá muito bom para a gente. Ok, agora eles têm um documento, escrito pela igreja mãe e ratificado pelos primeiros apóstolos, em que os gentios não precisavam passar por todo o rito que um judeu passava. Amém? Amém. Atos 16, a gente vê o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 19, a gente vê o início da terceira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia nessa noite. Amém ou não amém? Quem ama a Bíblia, irmãos? Que bom. Atos capítulo 20, abra a sua Bíblia junto comigo e vamos ler um texto. Glória a Deus. 21, melhor dizendo. Atos capítulo 21, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele chega em Jerusalém, ok? Depois que ele retornou da sua terceira viagem missionária, ele retorna para Jerusalém, ele tem o intuito de ir a Jerusalém, embora Ágabo, que era um profeta, tenha profetizado para que Paulo não isse a Jerusalém, porque ele iria ser preso lá. O apóstolo Paulo vira para Ágabo e fala, Ágabo, eu entendi o martírio, eu entendi o propósito do que é sofrer por Jesus, e a Bíblia diz que os irmãos deixam ir, porque não dava para convencer Paulo, ok, e aí ele chega em Jerusalém. Atos capítulo 21, verso 17, o texto diz assim, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco. Entrou com quem? Entrou com quem? Conosco. Repare que o escritor que escreveu o livro de Atos é o evangelista chamado Lucas. Lucas está presente no relato, ok? Paulo entrou conosco, ok? Em casa de Tiago. E todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são o quê? O que está escrito aí, igreja? E todos são zelosos na lei. Zelosos. Perceba que os judeus creem em quê? Creem em Jesus. Muitos judeus saíram do judaísmo e agora eles são cristãos, ok? Mas a raiz do judaísmo ainda está lá.
O velho homem judeu, judaizante, ainda está lá. E aí a Bíblia diz que Tiago está falando assim com Paulo: Paulo, muitos judeus já eles já creram, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Só até aí, queridos. O que Tiago está querendo fazer com Paulo? Tiago está querendo preservar Paulo. Amém ou não amém, igreja? Tiago está querendo preservar Paulo, porque Paulo era pregador dos gentios. A gente vê o texto de Atos capítulo 9, quando Jesus fala para Paulo por intermédio de Ananias. Amém ou não amém, João? Amém. O que Deus fala para Ananias? Ananias, vai lá porque ele é para mim, o quê? Um vaso escolhido para pregar o meu nome para quem? Para os gentios. Ok? Paulo era pregador dos gentios. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago quer preservar ele. Tiago fala assim: Paulo, olha só, está todo mundo aí falando que você está pregando que os gentios não precisam mais ser circuncidados. A gente definiu isso lá em Atos 15. Você está pregando certo. O que você está pregando é a palavra que a gente acordou aqui entre a gente. Você está pegando certo, mas para esses judeus, que já há muito tempo eles estão guardando a lei de Moisés. Irmãos, a lei que Deus estabeleceu por intermédio de Moisés, a gente está falando aí de 1500 anos antes de Cristo. O povo foi tirado do Egito, Deus tirou o povo do Egito por volta do ano 1440 antes de Cristo. Se estamos aqui no ano 30, 35 depois de Cristo, a gente está falando de 1500 anos de costume. A gente está falando de 1500 anos, irmãos, de práticas judaizantes enraizadas na vida dos judeus. Quem está entendendo isso diz amém. Amém. E aí, de uma hora para outra, Paulo e os cristãos começam com um evangelho simples. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: meu querido, o evangelho é simples. Para de complicar as coisas. O evangelho é simples, é o que está escrito e ponto final. Amém ou não amém, igreja? Amém. Tiago quer preservar Paulo. Tiago fala assim: Paulo, olha só, você está pregando certo, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar te esconder aqui. Aí Paulo vai para a rua, Paulo vai para o templo. Quando ele chega no templo, Paulo é preso. A gente vê várias instâncias dessa prisão que o apóstolo Paulo passa. O apóstolo Paulo passa pela mão de soldados, passa pela mão de centuriões, passa pela mão dos tribunos que estavam em Jerusalém. O apóstolo Paulo passa pela mão de Félix, que é o governador de Cesareia, ok? Depois o apóstolo Paulo passa pelas mãos de Agripa II, que era filho do Herodes Agripa I, que matou Tiago, lá em Atos capítulo 12. Amém ou não amém? Amém. Paulo agora está diante do rei Agripa, que não é o rei de Roma. O rei de Roma era César Augusto, que naquela época era o rei Nero, ok? Só que o rei Nero, Roma ficava na Itália, Jerusalém ficava na Palestina, ok? Nero, ele estabeleceu alguns reis em algumas tetrarquias, ok? Ok. A Bíblia diz que Nero estabeleceu Agripa II como rei daquela tetrarquia lá da Palestina. A Bíblia diz que Paulo passa pela mão de Félix, que era o governador de Cesareia. Depois Paulo passa pela mão do rei Agripa. E a Bíblia diz que o discurso de Paulo preso, tá, irmãos? Ele não estava solto não, ele estava preso. Paulo preso, a Bíblia diz que o discurso dele diante do rei Agripa é um discurso tão poderoso que o rei Agripa quase aceitou Jesus. Pensa. Depois você leia Atos capítulo 26 em casa, leia. E você vai ver o discurso de Paulo diante do rei Agripa. O rei Agripa fala assim: Paulo, eu estou quase aceitando esse Jesus. Mas já que você apelou para César, já que você apelou para o rei, então a gente vai te mandar para Roma. E aí enviam Paulo para Roma. Eles tiram Paulo da Palestina, tiram Paulo de Cesareia e agora enviam Paulo para Roma. E aí chegamos no capítulo 27. Amém ou não amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia comigo, acompanha aí o capítulo 27.
Atos capítulo 27, verso 1, o texto diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Ok. E embarcando quem? Nós. Nós, o pronome nós é o pronome de primeira pessoa do singular ou plural? Me ajuda, igreja. Singular ou plural? Plural. A gente vê Paulo preso, Paulo é enviado para a Itália, para Roma, para estar diante de César, porque Paulo tinha a cidadania romana. Amém ou não amém? Amém. Paulo é enviado para a Itália, colocam Paulo no navio com outros prisioneiros, e a Bíblia diz que Lucas, aleluia, embarca no navio também. Meu irmão, você precisa de um companheiro de viagem. Irmão, Lucas não estava preso, quem estava preso é Paulo, mas mesmo Paulo preso, Lucas paga a passagem. Quem é que tem um Lucas aqui? Quem é que tem um amigo que você pode contar aqui? Eita! Se os homens falharem, meu irmão, Jesus embarca com você. Se os teus amigos naturais não estão entrando no barco com você, Jesus entra no barco com você. Quem está preso é Paulo, quem vai ser julgado é Paulo, mas Lucas, o seu parceiro, entra no navio, Lucas paga a passagem e diz, eu vou com você, meu amigo. Eita! Deus nessa noite vai te dar um Lucas, Deus nessa noite vai te dar um companheiro nessa viagem, Deus vai te dar um companheiro. Eita! Glória a Deus, Lucas entra no navio. Paulo está preso, mas Lucas vai com ele. E embarcando nós, primeira pessoa do plural, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares da onde? Lugares da onde? Da costa. Irmãos, quando eles estão navegando, a ideia deles não é pegar o mar alto, porque o mar Mediterrâneo era um mar muito tempestuoso naquela época. Era um mar que existiam muitas tempestades. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas, ok? Então eles não iam por mar alto, eles iam beirando as costas das praias, ok? Então vai dizer que navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Repare que Paulo está ferido. Amém ou não amém? Amém. Júlio vê isso, Júlio trata Paulo com humanidade. Júlio era um centurião romano. Ele poderia tratar Paulo de qualquer jeito, ele poderia tratar Paulo como um outro preso naquela época, mas a Bíblia diz que Júlio trata Paulo com humanidade. Ok? Irmãos, Deus vai colocar pessoas que vão te tratar como um humano que você merece. As pessoas hoje não estão valorizando mais o ser humano. Deus vai colocar pessoas que vão te tratar com humanidade. Amém? Júlio, quando ele olha para Paulo ferido, ele trata Paulo com humanidade. Está escrito no texto. Ok? E ele permitiu ver os amigos para que cuidassem dele. Verso 4, Atos 27, verso 4, o texto diz, e partindo dali, fomos, plural de novo, Lucas está junto, e partindo dali fomos, navegando eles estão costeando, eles estão passando bem perto das praias, ok? Fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram o quê? Contrários. Querido, respeite o mar em que você está.
Se o mar está tranquilo, fique tranquilo. Se o mar está agitado, não entre no mar agitado. Use o bom senso. As coisas estão agitadas, a situação está complicada lá, não adianta. Não adianta conversar quando o nível de estresse está alto. Deus está falando com alguns aqui agora. Quando o estresse está alto, não adianta conversar não, irmão. Teu marido não vai te entender. Teu marido não vai te entender quando você estiver estressada. Não adianta conversar nessa hora. Espera o mar abaixar. Eita. Espera as coisas se acalmarem. E aí você vai para o diálogo. Ok? A Bíblia diz que quando eles veem o mar agitado, eles não entram mar adentro. Eles vão beirando a costa. Eles respeitam os limites estabelecidos. Amém ou não amém? Amém. Vamos continuar navegando? Amém? Vira para o irmão e fala assim, vamos continuar navegando? Vamos navegando com Paulo e com Lucas. Vamos navegar? Vamos navegar. Atos 27, verso 5. O texto diz assim: e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para onde? Paulo está indo para onde? Para a Itália. Quando eles chegam na Lícia, eles acham um outro navio, que era o navio de Alexandria. Repare que no início do capítulo, verso 2, eles acham um navio adramitino. Amém ou não amém? Amém. Atos capítulo 27, verso 6, agora eles entram num navio de Alexandria, o que me parece era um navio mais capacitado para percorrer todo o percurso da navegação. Ok? Eles mudam de navio, que estão indo para o mesmo destino. Ok? Ok. Verso 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais o quê? Adiante. Repare que eles vão navegando e vão respeitando a velocidade e vão respeitando a força do vento. Naquele tempo ainda não existia barco a motor. O barco era a vela. Amém ou não amém, igreja? Amém. Eles vão respeitando a força do vento. É para ir devagar, a gente vai devagar. É para ir rápido, é para ir beirando a costa, a gente vai beirando a costa. Respeite a força do vento. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele: meu querido, nessa tua navegação, nesse rumo que a tua vida está indo, respeite a força do vento. O vento está te levando devagar, não adianta querer acelerar quando o vento está baixo. Tem hora que a gente quer acelerar, João, mas o vento está fraquinho, mas a gente quer acelerar. Calma. Eita. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: meu querido, respeite a força do vento. Respeite a força do vento. E eles navegam devagar, eles vão respeitando a força do vento. Eu já quero correr com você, porque eu estou vendo a hora avançando aqui. Não vou ter mais tempo para a gente ir nos detalhes do texto, então preciso avançar, respeitar o horário. Eu já quero partir com você lá para o verso 15, amém? Atos capítulo 27, verso 15, o texto diz assim: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Aqui Lucas ele vai usar algumas linguagens náuticas, ok? Alguém já navegou aqui com barco à vela? Alguém já navegou? Amém? Amém, benção? Lucas aqui usa algumas linguagens náuticas. Ele fala que nos deixamos ir à toa. Ir à toa é deixar o vento nos levar. Não é deixar a vida te levar, não. É deixar o vento te levar. A Bíblia diz, Jesus falou para Nicodemos, João capítulo 3, né? Jesus fala para Nicodemos, aquele que é nascido de Deus é como o vento. Não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Okay? Irmão, fica no vento, fica. Fica no vento do Espírito, porque o Espírito vai te levar para onde Ele quer. Aleluia, eu
preciso correr, eu preciso correr. Então, pela força do vento, eles largam a vela e cara, não adianta a gente lutar contra o vento, vamos deixar o vento nos levar. Deixa o Espírito te guiar, meu irmão. Eles largam a força da corda e eles deixam ir à toa, ok? Eles deixam o vento levar, eles deixam o Espírito os conduzirem. Verso 16, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o quê? O batel, linguagem náutica de novo. O batel aqui é o bote salva-vidas, ok? Então, eles ganharam um bote salva-vidas naquela época, naquele momento, porque as ondas, os ventos lhe eram contrários. Verso 17, e levado este para cima, este quê? O barco salva-vidas para cima. Quem está entendendo isso diz amém. Amém. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, e amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós, agitados por uma veemente, o quê? Veemente, perceba que o mar não está calmo. Quem está comigo diz amém. Como é que está o mar da tua vida hoje, hein? Perceba que a navegação não é uma navegação tranquila. O mar está agitado, eles estão no meio de uma tempestade. Quem está passando por uma tempestade aqui nessa noite? Meu irmão, essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para a gente hoje. O mar está agitado. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, presta atenção no versículo 20. Deixa eu desacelerar. Verso 20, o texto diz assim: e não aparecendo, havia já o quê? Poucos ou muitos? Muitos. Não poucos, muitos. Ok? Ok. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem o quê? E nem o quê? Tá dia ou tá noite? Não dá para saber. Talvez a tempestade que você está vivendo, você olha para o céu e você não vê nem sol nem estrela. Você está totalmente desorientado. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sinto Deus aqui. Então a Bíblia diz que durante alguns dias eles não conseguem ver nem sol nem estrela. Está dia ou está noite, não dá para saber. Eles estão perdidos, totalmente desorientados quanto ao tempo. E a Bíblia diz que caindo sobre nós, verso 20 ainda. Então não dá para saber se está dia ou se está noite e o mar está tranquilo, não. Não. A situação está favorável para eles? Também não. Está tudo contrário a eles. E olha o que diz o verso 20. E caindo sobre nós uma não o quê? Uma não o quê? Não, se não é pequena, é o quê? Me ajuda, igreja. É grande. Então, quer dizer, não dá para a gente saber se é dia ou se é noite. Amém? Amém? E caindo sobre nós uma grande tempestade. Ok? A Bíblia diz que o quê? Fugiu-nos. Presta atenção nisso, igreja. Eles não abandonaram, não. Eles não abriram mão de viver, não. A Bíblia diz que fugiu-nos toda a esperança de o quê? Eles acharam, a gente vai morrer agora. Rafa, crente perde a fé? Não. A princípio, não. A gente guarda a fé. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Timóteo, ok? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei o quê? Guardei a fé eu guardo. Mas a esperança, em alguns momentos, ela se esvai das nossas mãos. Parece que a esperança de dias melhores, parece que a gente não consegue segurar ela com a gente. Lucas escrevendo o relato, a Bíblia diz que Lucas vai relatar assim:
Olha só, a gente está vivendo dias difíceis. Não dá para saber se é dia, se é noite, pior. Está caindo sobre nós uma não pequena tempestade, uma grande tempestade. Então, quer dizer, está tudo difícil para a gente. E a Bíblia diz que Lucas fala assim, fugiu-nos. Quer dizer, eu tentei guardar, mas escapou. Eu tentei guardar a esperança, mas ao olhar todas essas circunstâncias, a esperança se esvaiu das minhas mãos. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez você está se sentindo igual Paulo aqui, igual Lucas aqui. Não dá para saber se é dia, não dá para saber se é noite. Muitos dias de tempestade, um vento contrário. Está tudo dando errado para você. E fugiu, escapou entre os nossos dedos toda a esperança de nos salvar. O que eles pensaram? A gente vai morrer. Agora a gente morre. Até aqui eu segurei, até aqui eu tive fé, até aqui eu tive esperança, até 2020 eu esperei, mas essa pandemia fez esvair pelos meus dedos toda a esperança do meu marido se converter, toda a esperança do meu filho voltar para Jesus, toda a esperança de eu conseguir me formar na faculdade. A pandemia tirou tudo isso. Meu irmão, eu quero te dizer, não perca a esperança. Lucas está dizendo, olha só, eu sou crente também, mas diante de todo esse cenário, fugiu-nos. Olha o que ele diz, fugiu, escapou toda a esperança, agora a gente vai morrer. Agora eu vou morrer. Amém, amém. Verso 21, o texto diz assim, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se quem? Em pé. Vira para o outro lado e fala assim, vamos ficar de pé nessa noite, vamos? Vamos? Está difícil, você já perdeu a esperança, mas vamos se colocar de pé nessa noite? Amém ou não amém, igreja? Amém. Deus falou para Ezequiel, põe-te de pé que eu vou falar com você. Deus não fala com ninguém prostrado. Eita! Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. A Bíblia diz que Paulo, em meio àquela tempestade, Paulo, em meio àquela adversidade tremenda, ele se coloca de pé. Alguém tem que ficar de pé. Está perdendo a tua família? Está perdendo o teu emprego? Alguém tem que ficar de pé, que seja você. Que seja você esse alguém na tua casa, que seja você esse alguém na tua família, que seja você esse alguém lá na tua empresa. Alguém tem que se posicionar. Pai, o vento está contrário, não dá para saber se é dia ou se é noite, está tudo indo ruim, mas alguém tem que ficar de pé, irmão. Alguém tem que ficar de pé, alguém tem que se posicionar, que seja você esse alguém. E Paulo, sem comer, sem ver sol há muito tempo, sem ver noite, Paulo lá naquela situação, ele se coloca de pé, no meio deles e disse, fora na verdade razoável. Fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Eu falei para a gente não entrar nesse mar, eu avisei. Já que a gente entrou, ok, vamos às orientações, ok? Ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Verso 22, que foi o primeiro versículo que a gente leu, e agora, 9:28, eu quero começar a pregar. Agora eu quero começar a pregar. A pregação vai começar agora, porque o primeiro versículo diz assim, que a gente leu hoje. Verso 22, o texto diz, mas agora vos admoesto, aqui tenhais o quê? Em meio à tempestade. Mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, mesmo sem saber se é dia ou se é noite. Tenha bom ânimo. Olha o que Paulo está dizendo, ele se colocou de pé, ele se posicionou e ele diz, tenha bom ânimo. Ok? Ok, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Perdeu o quê? A esperança de se salvar. Amém ou não amém?
Lucas pensou, cara, agora a gente vai morrer. Paulo diz, ninguém vai morrer. Sabe Tropa de Elite? Quem já viu Tropa de Elite? Tropa de Elite 1, né? Não vai subir ninguém. Quem lembra dessa frase? Não vai. Irmão, ninguém vai morrer, não. Ninguém vai morrer, não. Paulo se levanta como Capitão Nascimento, né, João? Olha só, ninguém vai morrer nesse navio, não. Levanta, para de chorar. Ninguém vai morrer. Por que ele fala isso? Ele fala isso da boca para fora? Não, a gente já vai ver agora no texto. Olha o que ele diz, ninguém, não se perderá a vida de ninguém, mas somente o quê? Filho, o navio pode afundar, mas você vai sobreviver. Você pode perder até o emprego, mas o pão não vai faltar. O navio pode até afundar, Deus pode até tirar minha base. Deus pode até tirar o teu chão, mas você não vai morrer. Rafael, eu perdi minha família, Está vivo? Irmão, enquanto a vida tem esperança. Enquanto a vida tem esperança. Paulo diz, não vai morrer ninguém. O navio vai afundar, mas a gente não vai morrer, não. Verso 23, o texto diz, porque essa mesma, o quê? Essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o quê? Esteve comigo. Igreja, ele não está falando isso empolgado. Ele não está falando isso da boca para fora. Ele está falando isso por uma experiência. Irmão, dá para ter experiência com o meu e-mail. Aleluia. Dá para ter experiência com Deus em meio à tempestade? Dá. Dá para ouvir Deus no porão do navio? Dá. Quando está tudo contrário, você tem duas opções. Ou você questiona, ou você ouve Deus. Ou você tenta entender os porquês, ou você para ouvir a voz de Deus. Em meio à tempestade, está tudo difícil, vento contrário, não dá para saber se é dia ou se é noite. O apóstolo Paulo tem todos os motivos para questionar. Ele tem todos os motivos para reclamar de Deus. E o que ele faz? Ele vai para o joelho. Porque anjo não vem sem... Senhor. A pastora Denise domingo aqui, ela falou sobre a gente não idolatrar anjos. Quem estava na EBD domingo aqui? Irmão, não é para a gente idolatrar anjo, mas o anjo de Deus, ele vem ao nosso favor. Porque os anjos, Hebreus capítulo 1, verso 13, se não me falha a memória, vai dizer que eles são espíritos ministradores ao nosso favor. Salmo 91, o texto diz o quê? Mas aos seus anjos, aos anjos de Deus, dará ordem a quem? A quem? A teu respeito. Anjo não vem por vontade própria. Eita. Se o anjo veio falar com Paulo, é porque Paulo orou. Amém ou não amém, igreja? Então Paulo, no meio da tempestade, ele escolheu um lugarzinho lá no porão do navio, julgo eu, para orar a Deus. Imaginando Paulo lá, Senhor, preciso chegar em Roma, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Deus envia o anjo. E Paulo se levanta lá, gente, ó, não vai morrer ninguém. Vamos se animar, vamos comer, ninguém vai morrer, o navio vai afundar, mas a gente vai sobreviver. Então Paulo se levanta e ele fala tudo isso por uma revelação. Amém, igreja? Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei como estão os ventos na tua vida nessa noite. Não sei como está. Mas eu só sei de uma coisa, dá para ouvir Deus em meio à tempestade. E o tema da mensagem dessa noite é ouvindo Deus na tempestade. Está tudo contrário. Quantas horas no dia você para orar? Quantas horas tem o teu dia? 24 horas? Em 24 horas, quanto tempo você separa para orar? E orar fora, longe do celular, tá? Amém? Amém? Deixa o celular em um lugar e vai orar num outro canto. Ok? Em meio à tempestade, dá para a gente ouvir Deus.
Em meio à tempestade a gente pode escolher, ou eu reclamo, ou eu ouço Deus. Ou eu reclamo de Deus, ou eu paro para ouvir o que Ele quer comigo nessa tempestade. Amém ou não amém, igreja? Não vou chegar nem no final do capítulo, quero parar por aqui. Que possamos, em meio a essa tempestade, ouvir Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, igreja? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém aqui que ainda não se converteu a Jesus, que ainda não teve uma experiência com Jesus? Levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Não? Todos somos crentes? Todos somos cristãos, amém? Tem alguém aqui que está passando por uma tempestade? Tem alguém aqui que se identificou com essa mensagem? Levanta a sua mão. Vem aqui na frente, vem. Vamos orar juntos. A gente vai cantar uma canção aqui. E que meio a essa tempestade que você está vivendo, se os ventos estão contrários, se você não está parando para ver, caramba, é dia, é a noite, o que está acontecendo, Senhor? Porque esses ventos estão aqui, Senhor, eu vou morrer, está me fugindo, é toda a esperança, irmãos. Dá para ouvir Deus em meio à tempestade. Dá para você separar um lugarzinho no sótão desse navio. Dá para separar um lugarzinho aí, em meio a essa tempestade, para você parar para orar. Para você parar para ouvir Deus e fazer igual o apóstolo Paulo fez. Ele se levanta e ele traz uma palavra de homem, não. Uma palavra que ele ouviu de alguém, não. Uma palavra que ele ouviu do próprio anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor foi enviado para fortalecer o apóstolo Paulo. Deus vai enviar o seu anjo para te fortalecer esses dias. E não limite anjo a um ser alado, irmãos. Amém? Não limite só a palavra anjo como um mensageiro de Deus com asas. Não limite anjos assim. Você pode ser um anjo de Deus para ajudar alguém. Deus usa pessoas. Amém, igreja? Nosso pastor Manuel diz algo, e é muito sério, né, João? Ele fala que Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Deus, em meio a essa tempestade, vai mandar um anjo para te ajudar. Deus, em meio a essa situação que você está vivendo, Ele vai mandar alguém para te ajudar, mas você precisa clamar, amém? Não desista, não pare de crer, Deus vai te renovar, Deus quer falar com você em meio a essa tempestade, amém?